Olá, tudo bem com você? Hoje, em nossa meditação do dia 13 de janeiro, o título é Amas-me? É uma pergunta. Amas-me? O verso bíblico está em João, no capítulo 21, versículo 17, que diz assim: Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Jesus chamou Pedro para apacentar o seu rebanho. Só que Pedro não tinha essa capacidade. Talvez Pedro nem entendesse a sua real situação. Ele tinha um coração dividido. Nós conhecemos a história. Pedro negou a Jesus quantas vezes? 3 vezes Pedro negou a Jesus. Ele não tinha mais a sua identidade. Só que o olhar compassivo e perdoador de Jesus o alcançou e ele se arrependeu. Porém, ele ainda se sentia indigno do chamado e o que ele fez? Foi pescar. Voltou para a sua ocupação. Jesus o chamou para apacentar o seu rebanho. Pedro sentia-se incapaz de cumprir tal missão. Voltou-se para a sua antiga profissão, pescador de peixes. Jesus o havia escolhido e por isso ele foi atrás de Pedro. Pedro, amas-me? O mestre fez essa pergunta porque ele sabia quem era Pedro e o que ele poderia ser e o que ele queria inteiramente. Mais uma vez, Jesus fez a pergunta: Pedro, amas-me? Pedro ficou intrigado e ficou assim, incomodado pela insistência, né? Mas Jesus repetiu uma terceira vez: Pedro, amas-me? Sem amá-lo de todo o coração, mais do que qualquer coisa, Pedro jamais poderia cumprir a missão que Jesus tinha o designado. Jesus, e mais nada, deveria ocupar o primeiro lugar nos projetos e objetivos do discípulo. 3 vezes Pedro negara Jesus e por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro: Pedro, amas-me? Por isso, Jesus o fez refletir ao perguntar 3 vezes, até que seu coração fosse inteiramente dele. Finalmente, Pedro estava apto para apacentar as ovelhas do Mestre. O bom pastor nos convida a apacentar as suas ovelhas. Ele chama mães, esposas, amigas, filhas, para que apacentem os filhos, o marido, a mãe, a colega de trabalho, a irmã da igreja, a vizinha, todas as pessoas que estão ao nosso redor. Deus nos convida para apacentar as suas ovelhas. A pergunta repetida a Pedro e o convite são feitos a nós hoje. Amas-me mais do que tudo que tens? Apacenta as minhas ovelhas. Você já se esquivou desse convite? Talvez tenha se sentido indigna, despreparada ou não tenha dado importância a ele. O mestre não está preocupado se somos indignas ou capacitadas, mas disponíveis, pois ele nos instrui e nos habilita para o trabalho. Jesus não está preocupado se você não está capacitado ou se você se sente indigna. Não. Se ele lhe chamou é porque ele vai capacitar você. Ele capacitará você. Permita que o bom pastor seja o centro do seu coração e aceite o seu convite. Ele a capacitará a amar, conduzir, tocar, influenciar e finalmente ver no céu cada ovelha que cruzou o seu caminho. Querida mulher virtuosa, que hoje a nossa oração seja: usa-me, Senhor, para ser teu. Um abraço e até a próxima.